esperando pra fazer o que tens que fazer. Aleluia. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Você pode cantar mais alto para o Senhor nessa noite? Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Coloca a mão assim no ombro da pessoa do seu lado. Olha bem no olho dessa pessoa e diz assim: deixa Deus entrar no teu coração, porque tem uma palavra para você nessa noite. Da mesma maneira que você está falando, você está ouvindo. Deus tem uma palavra para você. Você pode orar por essa pessoa então do seu lado. Você pode orar de uma forma constante, de uma forma forte. Comece a orar agora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesta hora. Nós apresentamos, ó Deus amado, a vida de cada um dos teus filhos. Toma este ambiente, Pai, nesta noite. Toma-nos em tuas mãos nesta noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, toma esta casa com poder e com autoridade. Toma as nossas vidas. Toma, ó Deus amado, este ministério. Toma, ó Deus querido, os nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, repreendemos agora todo agir do diabo, toda obra de Satanás com distração. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Fala para essa pessoa: hoje é noite de cura. Fala alto mesmo: hoje é noite de cura. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus bem forte, amém? Bem forte, bem forte. Senta. Hoje é noite de cura. E Deus vai falar ao teu coração. Não importa se você é pastor, se é obreiro, se é diácono, se é líder. Quando nós formos orar ao final dessa ministração, se Deus falar contigo para vir aqui na frente, não tenha medo, porque Deus quer trabalhar em você, para que através de você o propósito dele se cumpra na sua vida, na sua família e nesta casa.
Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Coloca aqui, por favor. Apocalipse capítulo 3, no versículo 14. Ouça o que Deus tem para falar com você. Não fica cogitando entre dois pensamentos. Não fica perambulando com a mente para lá e para cá, porque é só isso que o diabo quer. É fazer com que você não entenda a palavra, para que você se mantenha como uma pessoa que não tem libertação. E é por isso que nessa noite nós oramos e o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação. Há uma tradução que diz o princípio da criação. Versículo 15: conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Portanto ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir a tua vergonha, e compra o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito tem às igrejas. Olha para cá, olha para cá. Desde o início do culto, aliás, desde o início dessa semana, Deus vem falando comigo sobre a carta à igreja da Laodiceia. São 7 igrejas. Se vocês observarem as 6 ministrações anteriores, todas as igrejas ficavam na Ásia Menor, onde hoje pertence a Turquia. Todas as igrejas eram igrejas em cidades que tinham condições financeiras. Algumas eram perseguidas, outras não. Algumas sofriam com uma situação, outras não. E Jesus revela a carta enviada ao pastor da igreja em Laodiceia, a única igreja, a última igreja a receber a carta, a única que não recebe um elogio sequer de Deus. Semana passada a pastora esteve aqui falando da única igreja que só recebeu elogios de Deus. A primeira igreja que nós estudamos foi a carta à igreja de Éfeso. Uma igreja que, por se tratar de uma igreja que trabalhava muito bem, tinha deixado o primeiro amor. Deus falou: preciso que vocês voltem ao primeiro amor, senão eu venho e retiro a luz que está dentro de ti. Nós vimos, irmãos, as 7 cartas, elas compreendem os 7 períodos da igreja na terra.
Desde a sua fundação, a igreja começou ganhando almas para Jesus, buscando a bênção de Deus. Com o passar do tempo, a igreja foi sendo perseguida, veio a Idade Média, a igreja foi amplamente perseguida, até que veio a reforma da igreja, e a igreja tem o olhar de novo para Deus, e mesmo perseguida, a igreja continua sendo fiel a Deus. No momento de maior angústia e maior dificuldade, a igreja venceu. Aí chegamos à igreja dos últimos dias. De todas as igrejas, das 7 igrejas, Laodiceia era a mais rica de todas. Mas assim como era rica, foi a igreja que mais se encaminhou para a apostasia. O que é a apostasia, irmãos? É quando você conheceu a Cristo e quando você não acredita mais nele. Você conhece as obras de Deus, mas não crê mais. Essa igreja é interessante. Uma coisa interessante que eu pesquisei: a região onde essas 7 igrejas ficavam, elas, cada ponto delas, irmãos, no mapa da Turquia, elas formam um arco perfeito, um arco de arco e flecha, sabe? Sabe o que Deus me falou ali? As igrejas, elas estão prontas para que Cristo seja a flecha, para elas enviarem Cristo às nações. As 7 igrejas têm esse sentido. Espiritualmente falando, nós fomos colocados na terra com o intuito de levar a palavra do Senhor e levar o nome do Senhor nos 4 cantos desta terra. Amém, irmãos? Tu entende agora o teu propósito? Aquela cidade tinha muito dinheiro, porque se tratava de uma cidade onde o centro bancário era muito importante. Em toda a Ásia não havia um lugar melhor para se formar médico. Laodiceia tinha a maior escola de médicos de toda a Ásia. Laodiceia eram os maiores produtores de tecido de toda a Ásia. A gente viu nas outras cartas que todos produziam, mas que ninguém produzia como Laodiceia. Eles produziam uma lã negra única, especial, que era exportada por todas as outras cidades. Todo o Império Romano utilizava do que eles faziam. Por ser uma cidade avançada na medicina, eles criaram um colírio especial feito de azeite. E muitas pessoas que tinham problemas na visão iam para Laodiceia para fabricar um colírio que os ajudasse a enxergar melhor. Então era uma cidade rica, uma cidade que tinha uma produção de minerais muito grande, era uma cidade que tinha conhecimento, era uma cidade que tinha produção de tecido, era uma cidade que tinha produção de colírio. O versículo 14, Jesus se apresenta como um conselheiro, e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Amém aqui nesse texto, irmão, significa: isto diz aquele que é a verdade. O mundo diz que não existe verdade absoluta. É isso que o diabo quer que você acredite. Cristo se apresenta à igreja de Laodiceia como a verdade, aquele que tem a palavra da verdade, a testemunha fiel, o princípio de todas as coisas. Ele não foi o primeiro a ser criado, mas aqui fala da origem. A nossa origem está em Cristo. A origem das coisas estão em Cristo. Ele é a causa de toda a criação. Então ele se apresenta como Deus verdadeiro,
se apresenta para aquela igreja que estava amplamente problemática como a verdade, como o princípio das coisas. Então ele se apresenta como quem conhece todas as coisas. As igrejas de Filadélfia e Laodiceia, irmãos, elas representam as igrejas dos últimos dias. Se nós formos olhar, irmãos, de um lado nós temos uma igreja fiel, Filadélfia. De outro lado nós temos uma igreja que mantém as práticas do homem. Mantém as práticas do homem. Conheço as tuas obras, nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Imagina Deus falando isso conosco. Imagina aí Deus falando isso conosco nessa noite. Laodiceia era uma igreja que tinha a aparência de ser uma igreja perfeita, mas era uma igreja que estava doente. E Deus se apresenta como aquele que tem a cura. Por isso que eu falei que nessa noite Deus vai curar muitas pessoas aqui. Você não está precisando muitas vezes de uma cura física, não. O que você precisa é ser curado na alma, curado na mente, no coração, porque senão não vai entrar no céu. Essa igreja era uma igreja doente. Era uma igreja que nem era incrédula, mas também não era crente, que não era 100% mundana, mas que não estava 100% em Deus, que não tinha muitas práticas nocivas uns aos outros, mas também não buscavam fervorosamente o reino de Deus. Era uma igreja que relativizava o evangelho. Era uma igreja que fazia muitas coisas para o seu ego. Será que isso parece com a igreja de hoje? Será que isso parece com a igreja de hoje? O diabo só quer uma coisa, meu irmão. Ele só quer fazer você parar de ouvir a voz de Deus. E sabe como é que ele faz isso? Não é fazendo que você escute a voz dele, não. Ele fala para você escutar a sua própria voz. Fala para você escutar a sua própria vontade, para que você se afaste de Cristo. Por que que Deus usou esse termo, dizendo que essa igreja era uma igreja morna? Laodiceia era uma cidade muito bonita, muito grande, era uma metrópole, porém ela tinha um problema sério. Ela não tinha água, não havia água potável ali naquele lugar, não tinha rio, não tinha riacho, não tinha nada disso. A água, os romanos trouxeram água para Laodiceia, através dos aquedutos tão famosos dos romanos, e até hoje existem aquedutos, que traz a água de uma cidade que hoje chama Pamukkale. São 14 quilômetros que aquela água percorre até chegar em Laodiceia. A água nessa cidade, Pamukkale, é como se fosse Caldas Novas. É uma cidade cheia de poços termais, onde a água chega a 80 graus. Ou seja, é uma água quente. Ao percorrer 14 quilômetros, a água chega a Laodiceia com 40 graus, ou seja, morna. Deus usa essa questão da água para dizer como estava a situação daquele povo. Porque a água quente, ela serve para curar. Quando você tem algum problema que precisa fazer uma compressa, você faz geralmente de água, água quente. A água quente serve para curar.
A água fria serve para o quê? Saciar a sede. E a água morna só serve para te fazer vomitar. Se você estiver passando mal do estômago, estiver com ânsia para vomitar, beba um pouquinho de água morna. Na mesma hora você vomita. Jesus estava falando que aquela igreja precisava de cura. Aquela igreja estava morna. Era uma igreja apática. Era uma igreja que não se importava mais. Era uma igreja que não entendia mais o propósito do reino. Cristãos que deixaram de servir de todo o coração, que não servem mais como verdadeiros cristãos. Pessoas que não entendem mais o propósito do servir a Deus. Pessoas que não entendem mais o propósito da comunhão com Deus. Pessoas que estão tão feridas, que não entendem que precisam de cura. Deus estava falando que aquela igreja precisava de cura urgente. Talvez você esteja aqui, esteja pensando em tudo que vai acontecer amanhã ou depois. Cuidado. Tem gente que precisa, tem gente que pensa assim, irmãos: se eu precisar de apenas 50% para ser salvo, eu só vou fazer aquilo. É pragmático. Deus não usa cristãos normais. Ele usa ameaças. Ele usa ameaças ao inferno. Ele usa pessoas que têm coragem de tomar posição. Tem gente que passa a vida toda reclamando, mas nunca toma posição. Nem é quente, nem é frio, nem cura e nem sai para saciar a sede. Continua a vida toda sendo morno. Continua a vida toda. Oh, hoje está o culto aqui, amém, glória a Deus. Amanhã continua a mesma coisa, crente morno. Deus dá uma palavra forte à igreja de Laodiceia: eu estou a ponto de vomitar vocês. Deus estava cansado já daquela situação. As críticas à igreja de Laodiceia foram muito contundentes. Foram críticas pesadas. E olha que Laodiceia é a única de todas as igrejas que não havia perseguição. A igreja não era perseguida pelos romanos, a igreja não era perseguida pelos judeus, a igreja não tinha dificuldade financeira, a igreja não tinha dificuldade com o templo, a igreja não tinha passado pelo Covid, a igreja não tinha nada. Era uma igreja que estava abastada. Era uma igreja que todo mundo tinha muita grana, mas era uma igreja que tinha deixado de adorar a Deus. Isso tem alguma semelhança com as igrejas de hoje, onde as pessoas se importam com a performance, onde é mais fácil ouvir um pregador da internet do que o pastor da igreja, onde eu escolho que dia que eu venho e que dia que não, onde eu não tenho sequer ousadia para romper, porque eu prefiro continuar doente. Sabe, irmãos, aquela pessoa que leva um ferimento e diz: não, vai melhorar, daqui a pouco o sangue estanca, e ela continua pouquinho a pouquinho saindo sangue. Ela não consegue perceber. Ela não consegue perceber que está doente, que precisa da cura. Quanta gente está trabalhando doente? Quanta gente está na obra de Deus doente?
Por que eu digo que hoje é o dia de cura? Porque Deus olhou para você nesta noite e falou: olha, eu sei que a situação está complicada, mas eu quero curar você, para que você cure outras pessoas. Está na hora de reagir. Não é tempo de baixar a guarda, é tempo de permanecer, porque você acha que é forte para resistir, mas não é. Aquela igreja achava que tinha tudo. Pensa num templo extraordinário, pensa em pessoas que se reuniam ali, com as melhores roupas da cidade, a melhor pregação, o melhor louvor, mas Deus não olha como um homem vê. Deus olhava o interior dessas pessoas e viam que eles não tinham fidelidade. A palavra hoje é pesada. Eles precisavam do caráter de Cristo. O verdadeiro caráter de um cristão não se deve ao seu pensamento, mas à maneira como ele entendeu o Evangelho de Cristo. Tem gente que se gloria com a sua própria situação. Não, meu irmão. Tu quer ter o caráter de Cristo? Entenda o seu Evangelho. Entenda o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo sempre será de renúncia. Tem gente que ainda acredita em conto de fadas. Tem gente que acredita ainda que vem uma vez no ano na casa do Senhor adorar a Deus. Tá bom demais. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é renúncia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus falou para uma igreja que estava morta, a pessoas que estavam caminhando a passos largos para o inferno. E eu, como pastor desta casa, tenho a obrigação de falar para você: conserta a tua vida, corrija o teu caminho. A Bíblia diz: se você vê o ímpio pecando, ir ao inferno e não falar com ele, o seu sangue será cobrado de você. A gente está vivendo os últimos dias. Você acha o quê? Que vai ficar fácil? Você acha que não, eu conheço a palavra, eu tenho isso e aquilo? Se você não tiver aos pés da cruz, se você não for verdadeiramente um servo de Deus, se você não tiver verdadeiramente o Espírito Santo de Deus, não vai resistir. Mas eu quero dizer nesta noite que Deus me trouxe aqui, nessa noite, para dizer que Ele tem cura para você, para dizer que Ele tem bênção para você, para dizer: olha, eu estou aqui mais uma vez, para que você tenha vida. Aleluia. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Meu Deus do céu, eu fico impressionado como tem crente que não se importa com a sua salvação. Eu fico impressionado como tem pessoas que não se importam, pessoas que continuam na vida de pecado, pessoas que continuam criticando, pessoas que continuam aplaudindo as coisas do inferno. Quando Jesus fala isso, irmãos, Ele fala do momento onde Deus diz claramente o que irá acontecer se não houver arrependimento. Talvez você saia hoje e amanhã não se lembre do que foi falado aqui. Desde o início desse culto, o diabo vem tentando atrapalhar você de ouvir essa palavra. Sabe por quê? Porque ele não quer ver você curado, mas ele está debaixo dos nossos pés aqui, ó. Acorda!
As distrações têm afastado você da presença de Deus. Não permita isso. Ponha-se de pé diante das adversidades. Ponha-se de pé. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Ainda pior do que aquele que está doente, ainda pior do que estar doente é achar que está tudo bem e que não precisa de médico ou de remédio. Sabe aquela pessoa que está doente e diz, não, estou bem, preciso de médico não, nem de remédio. Não, está tudo bem, não, meu irmão, você está bem? Não, pastor, está tudo, não, irmão, eu estou sentindo que você não está legal. Não, está tudo bem. Admita nesta noite que você precisa do médico dos médicos. Admita isso, porque Ele está aqui para falar com você. E eu sei que o Espírito Santo já está movendo em muitos corações aqui nessa noite. E você vai receber algo de Deus de forma extraordinária nessa noite. Aleluia. As pessoas saudáveis não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Eu preciso de Jesus. Como diz aquela canção, mais do que o ar que eu respiro. Eu não posso mais continuar a vir na casa de Deus apenas por vir. Eu não posso mais continuar fazendo as coisas para Deus, pensando só no meu bel prazer. Não adianta, Deus conhece você. Não adianta eu querer glória para mim, sendo que a glória é dele. Não adianta. Essa igreja diz, e eu estou abastada. Eu tenho tudo o que eu quero. Às vezes tem pessoas que entraram aqui, irmãos, que não sabem nem o que vai acontecer durante essa semana. Há pessoas que entraram aqui, irmãos, a ponto de desistir das coisas, a ponto de abandonar tudo. Muitas vezes até as boas coisas são distrações. Você tem que estar atento. Nada nem ninguém pode me afastar do amor de Cristo. A Bíblia diz, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nada vai me separar do amor de Cristo. Nem as coisas boas me separam do amor de Cristo. Tem gente que recebe uma bênção, em vez de correr para Cristo, corre de Cristo. Só se beneficia da graça quem reconhece que precisa de salvação. Ah, meu Deus. Vocês lembram que no início eu falei que aquela cidade tinha uma produção de minerais enorme? Uma cidade tão rica, mas não tinham fé para romper. Estava de boa. Sabe por que Deus me levantou como pastor? Porque eu sou inconformado. Tem gente que se conforma com a maneira que está adorando a Deus. Ah não, é mais um domingo, vou chegar aqui, vou pegar um instrumento, vou tocar, vou cantar. Não me conformo com isso. Ah não, é mais um domingo, eu sei que eu vou estar ali na mídia, ou vou estar na portaria, ou vou estar servindo água para o pastor, ou então vou pregar, não. Tá bom, beleza, eu vou pregar, daqui a pouco acaba a pregação, vou para casa, vou jantar, o almoço de hoje, ou então vou ali no lanche. Se conforma, não, amanhã eu vou trabalhar, tem o jogo da seleção brasileira 13h, beleza, vou sair mais cedo, ou sei lá o que vai acontecer. Eu sou um conformado. Mas como assim conformado, pastor?
Deus me levantou, eu tenho entendido isso. Deus me levantou para as nações. Tem gente que passa 30, 40, 50 anos com a mesma quantidade de pessoas, não produzem mais, não avançam mais, não buscam mais, não têm forças, nada acontece. Mas eu falei: Deus, eu não posso continuar na força do meu braço. Quem continua na força do braço vai se cansar. Aquela igreja de Laodiceia, trabalhava muito na força do braço, não trabalhavam pelo Espírito. Foram ficando cada vez mais mornos, foram ficando cada vez mais paralisados. Deus nessa noite quer dizer para você que está aqui: não tenta fazer as coisas na força do braço, não, meu irmão. Você vai cansar. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Aleluia! É nessa esperança que eu tenho que estar. Não é na força do meu braço que o Ministério Nova Vida vai crescer, é na força do poder de Deus, é na presença do Espírito Santo, é na renovação desta casa. Aleluia! Um povo que tinha os melhores médicos, mas eram doentes na alma. Um povo que tinha o melhor colírio produzido na época, mas eram verdadeiramente cegos. Um povo que tinha a maior fábrica de tecidos do mundo, mas andavam nus. Ah, meu Deus! Como Deus enxerga a gente. Há um tempo atrás teve uma moça, uma modelo, que morreu na mesa de cirurgia, e ela conta que chegou diante de Deus, diante da presença de Deus. Ela disse que fez várias capas de revista, nunca teve vergonha de ficar totalmente nua, mas diante de Deus ela se viu, quando olhou estava completamente nua. Quantas pessoas que não estão mais revestidos, estão totalmente nus. Quanta gente assim. Quanta gente que vai sair daqui e vai mudar de vida. Aleluia. Eu só quero tua presença. Cante. Hoje não vou te pedir nada. Aleluia. Pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu falei isso para Deus hoje. Falei isso para Deus hoje. Não basta ter as coisas do mundo, se diante de Deus eu estou como um miserável. Tem gente que tem tudo aqui na terra, mas Deus olha para ele e fala: você não tem nada. Tem pessoas que não tem nada aqui na terra, mas se você tivesse a visão espiritual para enxergar, essa pessoa estava vestida com a melhor roupa. Tinha um anel, tem um anel no dedo, tem uma coroa na cabeça, anda com a cabeça levantada. Para o mundo, quem vence é quem tem.
Para Deus, quem vence é quem tem Jesus. Então para de olhar, para de medir a vitória, a sua vitória, a vitória da sua família pelas coisas. Meça a tua vitória, a vitória da tua família, pelo quanto vocês amam a Cristo e o quanto estão dispostos a renunciar por Ele. Talvez você trabalhe na casa de Deus, mas está ferido. Deus quer te usar mais e mais, mas para isso Ele precisa te curar. Tem uma frase muito conhecida: pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas. Não vai adiantar você ganhar o mundo inteiro, não vai adiantar você trabalhar de domingo a domingo e aí vendo a tua família morrendo, vendo os teus filhos distantes da presença de Deus. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que dizer: Senhor, eis-me aqui, eu só quero a tua presença. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se posiciona, é tempo de se posicionar. Versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Para uma igreja que se dizia ter tudo, Deus fala assim: olha, eu estou vendo você, está tudo complicado aí, mas eu te dou um conselho: compra de mim, adquire. Esse sentido de comprar aqui, irmãos, é de buscar, porque isso que Deus tem para a igreja tem um valor. Tem valor. Ouro refinado. O ouro refinado é aquele que não possui nenhuma impureza. E quanto mais puro, mais valioso ele é. Deus está falando com a sua igreja: vocês precisam de fé. O ouro aqui representa a fé genuína em Cristo, a fé inabalável em Cristo. Infelizmente muitos vão ficar no dia do Senhor: eu não, pastor. Abra o teu olho. Cuidado para que ninguém roube a tua coroa. Vestes brancas. Deus estava dizendo: olha, vocês precisam de vestes brancas. As vestes brancas, irmãos, representam a vida digna, representam a vida pura e um caráter ilibado. Você precisa ter o caráter de Cristo, para que quando Deus olhar para você, você esteja revestido com vestes brancas. João, quando olha aquela multidão nos céus, ele vê todos eles com vestes brancas. Pessoas que foram dignas de estarem ali. Pessoas que entenderam o propósito de Deus. Pessoas que compreenderam a verdade e que mudaram a sua vida por Jesus. As vestes brancas também representam a justiça de Cristo. Não tenta fazer justiça com as próprias mãos. É deixar a inveja, é deixar a mentira, é deixar a fofoca, o engano, é deixar a cultura do falar mal de tudo, e é permanecer: Senhor, eis-me aqui na tua presença, lava as minhas vestes. Sabe o que eu acho lindo? Que o que lava as nossas vestes não é água, é sangue. Mas não é qualquer sangue, é o sangue de Jesus Cristo. Se você pingar uma gota de sangue numa roupa branca, já era.
nem Vênus te tira. Mas se você permitir que o sangue de Cristo lave as suas vestes espirituais, meu Deus, tudo que tiver impuro vai ser transformado. E quando Deus olhar para você, Ele vai entender: olha, vai aí uma pessoa que está com as vestes lavadas e remidas no sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia. Deus fala para aquelas pessoas: vocês precisam de colírio para os olhos. Indica a correção espiritual. Tem muita gente que acha que está indo para o céu, mas está com a visão totalmente embaçada. Quem já fez exame de vista aqui? Pinga 3 gotinhas de colírio, não enxerga nada. Quem já foi para o médico, tomou tramal, instantaneamente você fica praticamente cego, não consegue enxergar nada. Deus estava falando para aquela cidade: olha, igreja, vocês precisam comprar de mim colírio para que a sua visão seja corrigida. Para que a sua visão seja corrigida. Deus quer que você tenha o colírio dos céus, para que ao colocar nos olhos, você possa reconhecer o pecado nos seus mais diversos disfarces. O diabo não é besta não, irmão. Nós ouvimos uma palavra profética ontem. Os cristãos estão parecendo, estão assim meio perdidos, porque estão sem visão espiritual. Enquanto o inferno está se organizando para vir com uma avalanche sobre o mundo. O que a gente precisa é que a nossa visão espiritual seja corrigida. Eu estou terminando. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Isso aqui fala sobre comunhão. O termo zeloso aqui fala de cuidado. Você precisa ser zeloso com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Fala de comunhão. Fala de entendimento do reino e de sua palavra. Sabe por que tem gente que nunca muda? Porque não se importa com a palavra. Eu achei interessante, porque Deus fala para aquela igreja: eis que eu estou à porta e bato. Quem está à porta está dentro ou está fora? Onde é que Jesus está? Dentro ou fora do teu coração? Pastor, ele está dentro. Tá não. Eu não quero mais sair daqui, me deixa morar. Não é verdade não. Você não se importa. Tu se importa com teu irmão que não está vindo? Tu se importa com o que tu vai fazer amanhã? Jesus está batendo na porta do teu coração, tu não está dando nem bola para ele. Aquela igreja estava morna, porque Jesus não estava mais dentro, estava fora. Há pessoas que não suportam mais a repreensão, e Deus faz duras críticas a essa igreja. Mas a coisa mais linda de Deus, irmãos, é o amor insondável do Senhor. Sabe por quê? Porque diante de toda esta situação, Deus vem e fala: olha, vocês se arrependam, porque ao vencedor, a todas as igrejas foi colocado um prêmio para o vencedor. Prêmios lindos, maravilhosos. Mas irmãos, o que Deus falou para a igreja de Laodiceia, que era a igreja que estava totalmente afastada, a igreja morna, foi a maior honra de todas. Sabe o que Deus diz para mim e para você?
que Ele sempre vai te esperar. E se você colocar o teu coração diante do altar de Deus, se você se arrepender, se você deixar de ser morno, olha o que Deus fala. Jesus diz assim: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Sabe o que significa isso, irmãos? O lugar de maior honra de um rei é o seu trono. Sabe o que Deus está dizendo? Para você não importa a situação, basta você dar um passo, e se você continuar, eu tenho a honra de colocar você sentado comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero chamar você que entendeu essa ministração nesta noite aqui na frente. Ninguém vai olhar para você, não. Mas tem horas que a gente precisa vir aqui. Tem horas que a gente precisa vir aqui e falar: Senhor, me cura. Nós vamos louvar o Senhor Jesus essa canção novamente. Eu queria que você viesse aqui na frente em nome de Jesus. Aleluia. Jesus falou todas essas coisas com a igreja de Laodiceia, não para condenar aquela igreja, mas para salvar aquela igreja. Ele tem algo extraordinário para você. Ele quer curar você nessa noite. Não importa se você é isso ou aquilo, meu irmão. Eu orei a Deus e falei: Senhor, nós precisamos de Ti. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando para fazer o que tens que fazer. Deus está chamando você, não endureça o coração. Meu coração aberto já. Sabe por que Ele falou isso tudo? Porque Ele não quer ver você perdido. Ele não quer ver a sua família perdida. Ele quer você salvo. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e Também quem não sou. Eu só quero tua presença. Chega, irmão. Chega, chega, chega. hoje não Deus quer trazer vida para você. Deus quer fazer você um verdadeiro vencedor. Mas Ele tem que curar você nessa noite. Sabe por quê? Porque Ele não quer te ver perdido ou perdida. a tua graça só me basta. Aleluia, Deus. Cante mais uma vez. Estou te esperando aqui. Estou te esperando aqui. Você está tão ferido, irmão. Está tão angustiado com tanta coisa. Tem tanta coisa dentro de você. Tira isso, tira isso, tira isso. Tira isso. Deus, em nome de Jesus, vai tirando, ó Deus. Vai limpando os nossos corações. Vai limpando o coração da tua igreja. Vai limpando o coração da tua igreja. Deus quer usar você, mas Ele precisa que você tenha espaço no coração para Ele. Ele está batendo a tua porta. Te quero tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença, Deus.
fica preocupado, angustiado. O diabo levantou muitas coisas, mas ele não tem poder sobre nós. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos entregando o nosso coração para Deus. Aleluia. Aleluia. Toma os teus filhinhos aqui nesta noite, Deus. Toma os teus filhos nessa noite. Cura a alma. Tem pessoas que estão tão feridas na alma que o que sai da boca é apenas coisas terríveis. Deus hoje está querendo trazer vida para você, limpar o teu coração, tirando as mazelas, esses lugares obscuros do teu coração, em nome de Jesus. É vida, é vida, é vida, em nome do Senhor Jesus, é vida. Deus está ministrando sobre você vida. Toma uma posição. Não é tempo mais de permanecer inerte. Aleluia. Cante assim. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Aleluia. Você que está aqui na frente, eu queria que você desse um abraço em alguma pessoa que está aqui na frente. Diga assim: em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida as bênçãos dos céus, as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua família. Deus está levantando pessoas que para o mundo estavam caídas, pessoas que talvez ninguém dê nada, mas é assim mesmo, irmão. Enquanto todo mundo olhava para Davi e não via nada, Deus viu o coração daquele homem, um grande homem dele. Aleluia. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa palavra vai ficar latente no teu coração. Não esquece. Eu achei lindo esses dias uma postagem da Marcela na inauguração. Ela saiu do culto de manhã e fala: quando o culto é tão bom que você acabou de sair e assiste novamente. Está faltando isso para a gente. A gente sai daqui e vai fazer tudo menos rever aquilo que Deus falou conosco. Aleluia. Tá vendo aí, diabo? Tu perdeu mais uma vez. Desde que eu cheguei na igreja, que eu estava com enxaqueca tremenda, foi embora. O diabo não tem poder sobre mim. A minha vida é guiada pelo Espírito. A tua vida também é guiada pelo Espírito. Toma posição. Toma posição. Toma posição. Amém? Aplauda bem forte ao nome do Senhor Jesus.